Boa tarde, meu querido amigo e irmão. Graça e paz do Senhor seja sobre a tua vida. Hoje é dia 7 de setembro de 2021 e nessa tarde nós estamos aqui com alegria em nosso coração para continuarmos a meditação na Palavra de Deus. Nesse dia 7, que é o dia em que comemoramos a independência do nosso país, do Brasil, nós queremos, antes de tudo, declarar sobre o Brasil uma palavra de bênção, uma palavra de renovo, de restauração, uma palavra de cura e de reconciliação sobre todos os brasileiros. Que o Senhor abençoe a nossa pátria, de norte a sul, de leste a oeste, nas cidades, nos campos, nas fazendas, nas florestas, em todos os cantos deste país, que a bênção do Senhor caia sobre nós, em nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 10 a 12, que é a leitura de ontem, dia 6 de setembro. E nós teremos duas meditações no livro de Ezequiel, e como essa é a primeira, eu quero fazer rapidamente uma introdução para você sobre o livro de Ezequiel, algumas características marcantes, e logo trazer uma aplicação prática da nossa leitura devocional em cima do que eu vou comentar contigo. Então, só entendendo um pouquinho do contexto do livro, do contexto histórico, Ezequiel foi um profeta contemporâneo de outros dois profetas bíblicos, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. Jeremias era de uma geração anterior à de Ezequiel e Daniel. Jeremias já era um profeta idoso quando Ezequiel e Daniel começaram a profetizar. E Ezequiel e Daniel eram de uma geração mais nova e foram influenciados pelo ministério profético já estabelecido do profeta Jeremias. A profecia de Ezequiel, ela mostra essa influência de Jeremias, principalmente por causa da característica de serem mensagens muito duras, muito expressivas, de confronto ao pecado existente no povo de Deus, seguidas de palavras de restauração de um remanescente que seria purificado por meio da provação. E Ezequiel, ele profetizou no período mais terrível da história antiga do seu povo, nos 7 anos que antecederam a queda definitiva de Jerusalém e da dinastia dos descendentes de Davi, e mais 15 anos para frente. Ezequiel, ele foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia, 12 anos antes da queda de Jerusalém. E ali ele foi levado 12 anos antes, passados 5 anos do seu cativeiro, a palavra profética do Senhor começou a se manifestar na vida de Ezequiel. Ele era um jovem da linhagem sacerdotal de Israel. Ele estava se preparando para se tornar sacerdote, era de uma família sacerdotal. E a palavra profética do Senhor se manifestou sobre a vida dele lá em Babilônia. E com isso eu faço uma pausa aqui para meditar um pouquinho contigo sobre as circunstâncias que cercam a vida de um profeta, de uma verdadeira palavra profética. Não importa se você está em Babilônia ou se você está em Jerusalém. Não importa se você está no lugar mais santo da terra ou no lugar mais perdido da terra. O que importa é se você mantém a tua identidade como voz profética de Deus. Porque se você mantém a tua identidade, mesmo em Babilônia, a palavra do Senhor vai se manifestar na tua vida, com autoridade e com unção. Então não se deixe intimidar, nem inibir, por quaisquer que forem as circunstâncias, por mais desafiadoras, por maior oposição que as circunstâncias te ofereçam. Abra tua boca e profetize a palavra que o Senhor já depositou na tua vida, em nome de Jesus. Então, Deus revelou a Ezequiel a realidade espiritual do povo judeu naquela época. Mais do que simplesmente apontar pecados, Deus mostrou os bastidores espirituais do que acontecia no meio daquele povo. Ezequiel teve visões e revelações profundíssimas, coisas que fugiam ao senso comum. Ezequiel, ele via as suas revelações. A maioria das visões, das palavras proféticas chegaram para ele sob a forma de visões. E em alguns momentos ele foi até mesmo arrebatado pelo Senhor
e levado a Jerusalém para ver a realidade espiritual das coisas, e depois o Espírito Santo o trouxe de volta para Babilônia. Isso em espírito, ele foi arrebatado. Então Ezequiel foi um profeta que teve experiências espirituais muito profundas diante do Senhor. A gente pode equipará-lo com João no Apocalipse, que teve experiências profundas, até mesmo de ser arrebatado e se achar em espírito no dia do Senhor e receber toda aquela gigantesca carga profética que é o livro do Apocalipse. Ezequiel, ele teve experiências nesse nível com o nosso Deus. E, como eu falei, Deus mostrou para ele os bastidores do que acontecia espiritualmente no povo. Enquanto que na frente do povo, no palco, existia um cerimonialismo de sacrifícios, de religião, de ritos conforme a lei, nos bastidores existia uma mistura de paganismo, idolatria, feitiçaria, pecados ocultos que os sacerdotes e os nobres do povo praticavam às escondidas dos olhos do povo, mas não dos olhos de Deus. E Ezequiel trouxe à luz tudo isso. Práticas pagãs no meio do santuário. Pessoas que choravam a morte de outros deuses, pessoas que acendiam incenso a répteis, às aves e outras criaturas pintadas na parede do santuário, pessoas que adoravam o sol voltado para o Oriente. Então tudo isso traz elementos que apontam para um ocultismo e um misticismo misturado à adoração, né? E Deus mostrou tudo isso para Ezequiel, e Ezequiel denunciou esse ocultismo entranhado no meio do povo de Deus. Outra característica marcante de Ezequiel é que ele era um profeta artista. Por que eu digo isso? Porque Deus usava de ferramentas artísticas para comunicar a sua palavra profética por meio de Ezequiel. Deus ordenou que Ezequiel representasse o cerco de Jerusalém. Então, se você ler o capítulo 4 ali de Ezequiel, você vai ver Deus ordenando ele a fazer uma representação, um teatro profético daquilo que seria o futuro cerco de Jerusalém. Isso traz uma indicação, uma coisa importante para todos nós que lidamos com arte no reino de Deus, de potencializarmos a nossa arte, né, como a palavra profética. O Senhor, ele quer usar a tua arte como instrumento de profecia para as nações. Muitas vezes uma palavra simplesmente falada, ela não alcança certas pessoas, mas uma palavra representada, uma palavra encenada, uma palavra que é ministrada sob a forma de dança, de coreografia, ela alcança outras pessoas e outros estratos que uma palavra simplesmente falada não alcança. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de artistas cheios do Espírito Santo e com genuína palavra profética para comunicar a salvação de Deus no meio da nossa geração carente, ferida e perdida, longe do Senhor. Então, você que é artista, ofereça mais uma vez os teus dons, os teus talentos e a tua arte nas mãos de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e profetize através da tua arte. Ezequiel, ele também, como eu já falei, ele recebeu as suas revelações muito por meio de visões. E as visões que ele recebeu eram grandiosas, eram incríveis, coisas tremendas de se contemplar, coisas totalmente fora da realidade desse mundo. Eu acredito, e até se tiver algum artista com coragem e talento me escutando para isso, imagine você desenvolver uma cenografia, uma coisa visual, um filme mesmo a respeito dessas visões. Seria algo para Steven Spielberg não botar defeito. Uma coisa muito grandiosa e muito tremenda que Deus mostrou para Ezequiel. Trazendo mais algumas aplicações dessa introdução, eu digo para você o seguinte: se por um acaso você está meio descrente do Deus sobrenatural, se você está meio em dúvida, será que esse Deus é sobrenatural mesmo? Será que ele faz essas coisas mesmo?
eu recomendo a você dar uma lida no livro de Ezequiel. Mas não apenas ler religiosamente. À medida que você for lendo, use a sua imaginação para contemplar, visualizar as cenas que ele está descrevendo no livro. À medida que ele for falando dos querubins, cheios de asas, cheios de olhos, com mãos de homem, das rodas, uma dentro da outra, que não giram quando se movem, vão para um lado e para o outro, e da glória de Deus como um fogo revolvente, etc. Então, use a sua imaginação e comece a visualizar essas descrições para que você tenha um lembrete de quão sobrenatural é o teu Deus e quão grandiosa é a glória do Senhor. Ezequiel ele nos mostra essa grandeza da glória do Senhor de uma maneira única. Outra aplicação, por trás da história que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, por trás da história desse nível natural humano, existe uma outra história. Existe um pano de fundo espiritual em todas as coisas. Então, para o lado de cá, na época de Ezequiel, o que ele via era a idolatria do povo, era a inconstância, a incoerência do povo entre discurso religioso e prática de vida. Mas por trás disso existiam poderes e dominações espirituais que estavam regendo, prendendo aquele povo e alimentando esse povo na idolatria. Então, o livro de Ezequiel, mais do que nunca, ele fala dessa história por trás da história. Né? Então, não existe história neutra. Isso tudo é para dizer isso para você. Não existe história neutra, não existe acontecimento neutro na história. Tudo tem um pano de fundo espiritual. E se você tiver discernimento, você vai entender qual é esse pano de fundo em cada contexto histórico. E como eu falei, há uma correlação forte entre arte e profecia nesse livro. Nós somos desafiados a fortalecer essa conexão entre arte e profecia através desse livro. Então, agora entrando nos capítulos 10 a 12, o que destacou na minha leitura nesses dias foi o seguinte: a glória do Senhor. A descrição que Ezequiel faz da glória do Senhor. Como essa glória se movimenta, como essa glória é descrita nesse livro, isso me impactou muito. E nesse contexto de juízo sobre Jerusalém, a glória do Senhor que estava sobre o templo, ela se move sobre os querubins e dali ela é elevada de volta aos céus. A glória do Senhor se retira do templo. E isso acontece por causa justamente da iniquidade do povo que passou do limite, não tinha mais conserto. Então não havia outra opção para Deus a não ser se retirar do templo, se retirar do lugar onde outrora a sua glória havia habitado, se manifestado. E foi uma condição triste para o povo de Israel. Ezequiel viu isso acontecer 7 anos antes dos seus efeitos físicos finais acontecerem. Como eu disse, ele começou a profetizar 7 anos antes da ruína definitiva de Jerusalém. Então, no reino do Espírito, 7 anos antes, a glória do Senhor já havia deixado Jerusalém, já havia deixado o templo. E ali, simplesmente o que os babilônios fizeram foi chegar num lugar sem glória, num lugar onde não havia mais glória do Senhor. A glória do Senhor era o que defendia aquela nação e defende aquela nação até hoje. É a glória do Senhor. Sem a glória, eles se tornaram vulneráveis, se tornaram escravos, foram arrasados pelos babilônios. Da mesma forma, transpondo isso para os dias de hoje, para os dias da igreja, é a glória do Senhor que faz diferença em nossa vida. Então, não abra mão da glória do Senhor sobre a tua vida. Não abra mão dessa presença. Não menospreze essa presença. Esconda-se nessa presença. Habite nessa presença. Deixe que essa presença habite na tua vida. Faça uma aliança com a glória do Senhor. Porque sem a glória do Senhor, não sobra nada de nós. Nós nos tornamos totalmente vulneráveis. Mas Jesus fez uma aliança conosco justamente para que a sua glória habite em nós.
Nós somos templo do Espírito Santo, lugar da sua habitação, lugar onde a sua glória se move na terra. Não é mais a cidade física de Jerusalém. É a cidade espiritual que se chama igreja. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É aí que a glória habita. Não abra mão da glória do Senhor na tua vida. Então, a glória do Senhor se levantou e se retirou por causa do pecado. Então, queridos, não podemos trocar a glória do Senhor por outros deuses, como aquela nação fez na sua época. Ela deixou a glória do Senhor por ídolos, por feitiçaria, por outros cultos que não foi aquilo que o Senhor havia ordenado para eles. Não vale a pena trocarmos a glória do Senhor por ídolos, por mitos, por pessoas, por coisas, por afazeres, por objetos, substituindo Deus na nossa vida. Não abandonemos a glória do Senhor. E um trecho dessa leitura em especial me chamou mais ainda a atenção. Eu vou ler para você aqui, que é Ezequiel 10, de 9 a 13. Diz assim: Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, era como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Andando os querubins, andavam elas pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esses andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 querubins tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu o seu nome, Galgal. Galgal. Eu fui procurar o significado dessa palavra. Por que Deus permitiu que Ezequiel ouvisse o nome dessas rodas? Galgal. E eu fui procurar a raiz. Olha o que eu achei. A raiz dessa palavra no hebraico significa revolver, rolar, girar. E a variante desse nome mais conhecida é Gilgal. Gilgal, que significa círculo, circular. Gilgal é uma palavra usada no livro de Salmos, quando ela mostra uma das formas bíblicas de louvor e adoração, que era uma dança coletiva em rodas ou círculos. E na cultura hebraica, essa dança coletiva significava unidade, fraternidade, aliança, alegria, comunhão. Tudo isso é Gilgal. Tudo isso é Galgal. Em Ezequiel, essa palavra me fez meditar na seguinte verdade eterna. Essas rodas, elas davam amparo, suporte à glória do Senhor, ali em Ezequiel. Eu entendi que a glória do Senhor, ela se move e se estabelece em cima das alianças do seu povo. A glória do Senhor se estabelece sobre as alianças do seu povo. Ela flui por causa das alianças do seu povo. E daí eu comecei a entender com mais profundidade por que o diabo luta tanto contra a unidade do povo de Deus. Por que o inimigo das nossas almas batalha e peleja tanto para dividir? Dividir um casal, dividir uma família, dividir uma congregação, dividir uma cidade, dividir um país, dividir o mundo. Porque quando ele consegue quebrar alianças, a glória não se estabelece. Mas quando nós firmamos alianças, a glória se estabelece e a vontade de Deus prevalece sobre as circunstâncias. Seja ela, como eu falei, uma família, um casal, uma congregação, uma cidade, um estado, um país, o mundo. Onde há aliança, há glória. Onde não há aliança, não há glória. E essa é a verdade
que me impactou nessa leitura. Então, daí eu consigo entender melhor por que Jesus orou em João 17 a respeito das suas igrejas. Pai, para que todos sejam um, ó Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a pergunta que eu faço, a quem interessa um lugar dividido? A quem interessa um lugar dividido? Não é ao céu, não é ao Pai. A divisão só interessa ao inimigo das nossas almas. Porque dividindo, ele pode reinar, ele pode comandar. Mas se estivermos unidos, não daremos espaço para o adversário. Isso vale para todos os níveis de relacionamento que você estabelecer. A unidade é o segredo da glória permanecer e se mover sobre as nossas vidas. Aleluia! Unidade traz glória. Unidade é glória. E nós precisamos ser aquelas pessoas que promovem e preservam a unidade e não a divisão. Em todos os aspectos, em todos os círculos de relacionamento que nós temos. Sejamos restauradores da unidade. Sejamos promotores da unidade, porque ali a glória se estabelece. Como diz o Salmo 133, quão bom e agradável é que vivam em unidade os irmãos, porque ali o Senhor determina a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia! Então, meditando um pouquinho mais sobre Gilgal, me faz lembrar da cidade bíblica, que aparece ali em Josué, nos capítulos 4 e 5. E eu meditei um pouco sobre o significado espiritual dessa Gilgal para as nossas vidas, para os nossos dias. Gilgal, historicamente, foi o lugar onde primeiro os israelitas entraram na terra prometida. Depois da travessia milagrosa e sobrenatural do Rio Jordão, Deus ordenou que eles tirassem 12 pedras e levassem para o lado de lá do Jordão, para o lado da terra prometida, e ali do outro lado estabelecessem seu acampamento e erigissem essas 12 pedras como um memorial. Esse lugar onde essas pedras foram erigidas foi Gilgal. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão foram erigidas ali. Tanto que uma das traduções dos significados de Gilgal é justamente círculo de pedras. Então faz referência a esse fato histórico acontecido ali no Jordão. Um círculo de pedras. Se você for comparar, só para ilustrar, seria o Stonehenge judaico, né? Aquelas pedras em círculo ali, sendo um memorial de uma vitória do povo de Deus. Gilgal, esse círculo, essa aliança, foi o lugar onde eles ergueram um memorial do milagre. E esse memorial, como eu falei, ele perpetuou um agir de Deus, uma bênção de Deus. Isso é algo que nós podemos fazer também. É uma prática saudável. Marcar os milagres de Deus na nossa vida com um memorial de gratidão, de louvor, de adoração. Isso pontua e celebra a glória de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória. Faça isso sempre que o Senhor te mover a isso, faça isso. Celebre as conquistas, celebre os memoriais da glória do Senhor na tua caminhada. Então, o povo de Deus fez isso. Em Gilgal, eles circuncidaram a nova geração. Aquela geração de israelitas que haviam nascido no deserto durante os 40 anos de peregrinação ainda não havia sido circuncidada. Eles entraram na terra prometida e ali em Gilgal todos os homens foram circuncidados, né? E ali foi renovada a aliança de Deus com aquela geração do povo. A circuncisão era a marca que
determinava isso sobre aquele povo, os descendentes de Abraão, segundo a promessa. Então ali eles foram circuncidados, e quando Deus faz isso, ele diz: hoje eu tirei de sobre vocês, meu povo, a vergonha do Egito, o opróbrio do Egito, né? Então, é como se Deus estivesse falando: acabou a história antiga, daqui para frente é nova história, porque eu renovo a minha aliança com vocês. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Em Gilgal, eles celebraram a Páscoa, mais um símbolo dessa aliança de Deus sendo renovada. Em Gilgal, cessou o maná. O maná parou de cair, e eles comeram as primícias dos frutos da terra. Foi em Gilgal. Em Gilgal era o lugar onde eles formavam o conselho de guerra para a conquista de Canaã. Em Gilgal, Josué juntava os líderes das tribos para planejar a conquista de Canaã. Cada batalha, Gilgal era esse lugar de conselho de guerra. Em Gilgal, eles se santificaram para ver Deus realizar maravilhas no seu futuro. Então Gilgal era um lugar de consagração e de santificação, de se despojar do velho homem, como diz Paulo, e se revestir do novo homem, que se renova, segundo a imagem daquele que o criou. Gilgal era esse lugar. Em Gilgal foi onde o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, apareceu em forma física diante de Josué. E Josué, sem reconhecer quem era aquela figura, desembainhou a sua espada e perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí o anjo se identificou: eu sou de vocês, eu sou um com vocês. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Então veja a intensidade e a sublimidade desse encontro do anjo do Senhor com Josué. Anjo com A maiúsculo é uma manifestação do próprio Jesus no Velho Testamento. E eu acho lindo quando Jesus fala: olha, eu sou um com vocês, eu sou do povo de vocês, eu não sou inimigo, eu estou aqui com a espada desembainhada para lutar com vocês e por vocês. Aleluia! Isso tudo acontece em Gilgal, nesse lugar de aliança. Em Gilgal, eles também dividiram os despojos de guerra. Cada despojo de guerra era trazido para o acampamento e ali era distribuído. Então Gilgal mostra também esse lugar de descanso, provisão e de fortalecimento para novas conquistas. Aleluia! Em Gilgal, definitivamente, aquela geração entrou num novo tempo. Antes de concluir essa palavra, volte um pouquinho nesses minutos que eu descrevi tudo isso que aconteceu em Gilgal e ouça de novo, agora com outros ouvidos, porque essas palavras são proféticas para você, para esse novo tempo que nós estamos vivendo aqui e agora, 7 de setembro de 2021, no Brasil, neste mundo, nesse contexto. O Senhor trouxe uma palavra para nós há 2 dias atrás, muito clara, dizendo renovo. E dizendo também, levantem suas cabeças. Nós estamos neste momento de celebrar uma nova aliança com Deus. Nesse momento de firmar as nossas bases no Senhor e de receber o renovo de Deus para esse novo tempo que já começou. Aleluia! Já começou esse novo tempo. Então, concluindo essa palavra, esta é Gilgal, esta é a aliança, onde a glória do Senhor habita, onde a glória do Senhor está. E eu desafio você a restaurar as alianças que você tem, seja como casal, como família, como igreja, como família natural, como cidadão deste país, como servo, discípulo. A glória do Senhor habita onde há unidade, onde há comunhão.
A glória do Senhor habita onde há adoração em unidade. Eu tenho sido testemunha ocular disso, de ver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus e a glória do Senhor se mover de uma maneira tremenda e sobrenatural. De ver milagres acontecendo em meio à adoração em unidade do povo de Deus. Este é o tempo de Gilgal na vida da igreja, no Brasil e no mundo. Vamos restaurar nossas alianças para que a glória do Senhor, que saiu por conta do pecado, retorne e se estabeleça novamente e flua novamente. Aleluia, e resplandeça novamente. Como diz a canção do nosso irmão lá, André Aquino, faz de novo, Senhor. É tempo do Senhor fazer de novo, resplandecer a glória do Senhor sobre nós. Aleluia. Então essa é a glória do Senhor que se move em meio às alianças. Eu deixo aqui alguns textos para você amplificar esse entendimento. Atos 2:1, texto conhecido que eu já comentei para vocês há 2 dias atrás. Estavam todos reunidos num mesmo lugar, unânimes, em obediência à voz do Senhor, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram distribuídas línguas como de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, por causa da unidade desse lugar. Atos 4, 24 a 31, quando a igreja sofre oposição e é intimidada e ameaçada e perseguida por anunciar a palavra de Jesus, a Bíblia diz que eles levantaram a voz unânimes, reunidos, e oraram ao Deus do céu, e oraram não pedindo que os inimigos fossem mortos, acabassem, que fossem trucidados, que morressem, etc. Não, eles pediram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e dá que sejamos cheios de intrepidez e de ousadia do Espírito Santo para anunciar, tanto em Jerusalém como em todos os lugares, a tua palavra. E a Bíblia diz que, tendo eles acabado de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez saíram a anunciar a palavra de Deus. Intrepidez, sem tremer, sem vacilar, com firmeza, autoridade e graça do Senhor, saíram a proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E Romanos 15:6, que fala de todos nós reunidos, unânimes e a uma só voz, adoremos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Poucas coisas são tão poderosas sobre essa terra do que a adoração unida do povo de Deus. Se você quer uma experiência prática de trazer a glória do Senhor, de fluir a glória do Senhor no meio das alianças, adore em espírito e em verdade, junto com os teus irmãos. Não digo isso para quem toca e canta na igreja, digo isso para todo o povo de Deus. Muitas vezes a frustração de nós que